A equipe de blackjack do MIT aproveitou a mão que recebeu. Nosso próximo gênio do mal não deixou nada ao acaso. Como administrar uma operação de tráfico de cocaína de bilhões de dólares e escapar da lei? Com um submarino invisível. No final dos anos 2000, nas profundezas das selvas da Colômbia, Mauner Marecha era um pai solteiro com uma mãe doente. Ele decidiu cuidar da família entrando para o narcotráfico. Pouco se sabe sobre este cérebro secreto, que viveu sua vida no submundo do crime. Mas, mesmo sem instrução, em alguns anos, ele sozinho construiu um império colombiano. Mauner Marecha era um traficante de drogas da área de Buenaventura, na Colômbia. Ele era incrivelmente inteligente e conseguiu construir uma rede muito grande na Colômbia muito rapidamente. Estamos falando de uma organização que operava uma máquina de negócios de bilhões de dólares. Na Colômbia, fazer cocaína é barato e fácil. Levar para os Estados Unidos não era tão simples como já tinha sido. Pablo Escobar, o lendário rei da cocaína dos anos 80, usava uma frota de aeronaves para lançar carregamentos nas águas da costa da Flórida. Eles sobrevoavam a costa, jogavam um fardo de cocaína na água que era pescado no barco. E depois tivemos El Chapo, que foi lendário por seus elaborados túneis de narco. El Chapo descobriu que só podia traficar drogas sob a fronteira, usando os métodos dos antigos túneis de mineração. Mauner Marecha tinha um esquema para superar todos eles. Ele usou alta tecnologia e afundou seu dinheiro em submarinos. Os gênios do mal tendem a ser visionários. Eles não desistem à toa porque estão muito empenhados naquele plano. O plano de Marecha começou no último lugar que alguém esperaria encontrar um estaleiro: na selva. Em 2009, com 33 anos de idade, ele começou a construção de um narco submarino nas entranhas da selva costeira, entre a Colômbia e o Equador. Marecha construiu uma pequena frota destes submarinos. Eles tinham 5 metros de largura por 23 metros de comprimento. Caramba, é o comprimento de 2 ônibus. Basta imaginar quanto produto se podia armazenar naquelas coisas. Centenas de milhões de dólares por viagem. Seus engenheiros usaram um design revolucionário para o submarino que era leve, forte e invisível ao sonar e ao radar. Estes narcosubmarinos eram praticamente impossíveis de detectar. O que para mim é impressionante é que ele era feito sem nenhum aço. Eles fabricavam aquilo com madeira, usavam fibra de vidro, poliuretano. Eles colocavam um revestimento de Kevlar neles. Eles não eram detectados nem pelo radar. Uma vez construídos, esses super submarinos faziam a perigosa viagem para a costa protegidos pela escuridão, flutuando debaixo dos manguezais e cursos de água dragados. No porto marítimo de Marecha, perto da fronteira com o Equador, os submarinos eram carregados com até 200 toneladas de cocaína, o peso de 40 elefantes. E esta operação era feita com o tipo de precisão e rastreamento que se espera da FedEx. Os narcos submarinos que eu conheci eram todos destinados a clientes particulares nos Estados Unidos. E eles eram marcados com os nomes dos clientes. Não com nome, mas com codinome. Uma vez submersos, a invenção de Marecha viajava cerca de 11 ida e volta da América do Sul para os Estados Unidos em 2 semanas. 3 submarinos de Marecha podiam transportar quase $1 bilhão em contrabando, colocando-o no caminho certo para ser um dos mais poderosos chefões da droga na América do Sul. O custo dos submarinos era por volta de $5 milhões e podiam transportar até $250 milhões de cocaína. E considerando que foram construídos para ir e vir em muitas viagens, era um ótimo retorno sobre o investimento. Era a coisa mais fácil para os cartéis de drogas que tinham os meios para construí-los.
Amanhã, quando um culto cruza a linha da moral, Tome posição! Unam-se ao clã! Poder Branco! ele pode virar um costume. O assassino em série é uma estirpe totalmente diferente. Para ele, é satisfazer uma necessidade. Uma nação pode tapar o sol com a peneira? Muitas das seitas deliberadamente recrutam pessoas que são altamente educadas, ricas, pois vão conseguir explorá-las de forma mais eficaz. Segredos de Estado. Maratona. Amanhã, a partir das 8 da noite, no H2. Classe A 2018. Referência em design, esportividade e tecnologia. Um automóvel para quem tem mais do que estilo. Atitude. Aproveite a melhor oportunidade do ano e conquiste o seu Mercedes-Benz. Classe A, a partir de R$ 129.900. Prazer te conhecer. Bom trabalho, viu? Tira as mãos daí. Ah, nem me fale. Esta guerra está só começando. Ainda mais, 200. Eu ouço mais ali. Não, 300, que ainda mais. Quem dá mais? Episódios inéditos. Domingo, às 10 da noite, no ENI. Aqui a imaginação não tem limites. Esses alunos não apenas veem as equações à mostra, mas também podem ouvi-las. Ideias que viram realidade. Tem uma câmera montada no painel. Ela usa luz infravermelha e pode ver no escuro. Existe um mundo de invenções para se descobrir. Pessoal, vai ser bem divertido, não é? Planeta Inovação. Esta quarta, às 10. O H2. Muito mais história. Eles viveram o sucesso. E também o fracasso. Mas o que nunca fizeram foi desistir. Tá legal, meu irmão. Aqui estamos nós, voltando para Ocaila. Como é que tá o nosso índice de otimismo? Novos desafios. Nesse verão eu quero cavar o poço do dinheiro. Chegou a hora. Saiu do buraco! Temos que forçar os limites. Esse é o ano pra gente achar alguma coisa. A Maldição de Ocaila. Este domingo, às 10 da noite, no H2. Muito mais história. Senhores passageiros, pedimos sua atenção. Vamos atravessar uma área de turbulência. Força Aérea Uruguaia 571, está me ouvindo? Por favor, permaneçam sentados e com cinto de segurança afivelado. Foi como estar no alto de uma montanha russa e aí descer. Coloquem seus assentos na posição vertical até que o sinal de alarme apague. Uma notícia do Extremo Oriente. Um Boeing 777 está desaparecido. Obrigado. A maior crise na história da humanidade está aí. As placas tectônicas vão todas se mover. Haverá destruição, haverá pragas, haverá guerras. Onde a terra haverá água, e onde a água haverá terra. E se o fim estivesse perto de verdade? Corre! Tá vindo de novo, tem mais uma onda vindo pra cá. Vamos sair daqui. Você estaria preparado? Prédios foram destruídos, casas foram destruídas. Nunca vi tanta destruição assim. Profecias e desastres. Kit de sobrevivência básica. Todo sábado, no H2. Muito mais história. Em 2010, Mauner Mareccia era o chefão do tráfico em Buenaventura, na Colômbia, com várias fábricas de processamento de cocaína. Em apenas um ano, ele construiu uma frota de pelo menos 3 narcos submarinos, traficando centenas de toneladas de ouro branco. Uma vez na água, os submarinos de Mareccia precisavam de apenas uma semana para chegar aos Estados Unidos, se conseguissem passar pelo inimigo número 1, a Guarda Costeira Americana. Era um trabalho incessante para as agências oficiais se atualizarem com os diferentes métodos que esses cartéis usavam. A maioria dos gênios do mal tem um plano de longo prazo e nada os impede de conseguir.
Maretia construiu brilhantemente seus narcos submarinos de madeira e fibra de carbono para que não fossem detectados pelo radar. Mas os federais tinham outros métodos para acabar com o tráfico de drogas. O que o governo dos Estados Unidos fez foi colocar estrategicamente esses sonobuoys, que são dispositivos de escuta acústica, ao longo da costa, que podiam detectar a entrada de embarcações. Mas Maretia já tinha uma solução. Seus super submarinos viajam debaixo da água sem emitir som, porque, como um carro elétrico, funcionavam com baterias recarregáveis. Aqueles furtivos narcosubmarinos podiam ir a 60 metros sob a água. Fora do alcance, fora da visão, fora da audiência, fora do sonar. Eles eram operados por bateria. Portanto, não havia motor funcionando. Eles navegavam através da água e não se podia ouvi-los. Alimentados por 250 baterias de chumbo ácido de carro, os submarinos de Maretia navegavam debaixo d'água em completo silêncio com 500 quilômetros de autonomia. Uma vez por dia, a tripulação recarregava as baterias com motores a diesel a bordo e reabasteciam os suprimentos de oxigênio. Eles faziam isso à noite, sob a escuridão, mas era arriscado. A Guarda Costeira patrulha centenas e centenas de quilômetros ao longo da costa. Vai até a América do Sul em águas internacionais. A Guarda Costeira tem uma frota de aeronaves, equipadas com o FLIR, que é uma prospecção com radar de infravermelho. Fornece sinais de calor de qualquer coisa na água. Como sempre, Maretia estava preparado. Ele traçou todas as apreensões que os federais fizeram ao longo da costa do Pacífico, destacando seu padrão de patrulha. Então, ele simplesmente desviava, mesmo que a viagem demorasse mais tempo. Portanto, o anel da droga de Maretia normalmente saía da costa e circundava Galápagos. Desviavam mais de 160 quilômetros ao longo da costa da América do Sul antes de virar para o norte. Só então cruzavam para os Estados Unidos, evitando a patrulha da Guarda Costeira. Com seus narcos submarinos de alta tecnologia, as operações secretas de Maretia não foram interrompidas pela Guarda Costeira. Mas o narcotraficante foi derrubado. Internamente. Um delator do seu próprio cartel o entregou para os federais em julho de 2010. Maretia e 22 membros da tripulação foram presos após uma invasão em seu estaleiro de submarinos no Equador. Em 2011, Mauner Maretia se declara culpado de formação de quadrilha para fabricar e distribuir cocaína e está cumprindo uma sentença de 18 anos em uma prisão na Flórida. Sabemos o fim daqueles submarinos que foram recuperados, mas não sabemos o que aconteceu com os que escaparam e foram bem-sucedidos ao longo dos anos. Mauner Maretia criou uma máquina de última geração para traficar cocaína para os Estados Unidos. O próximo gênio do mal fez um esquema tortuoso para afastar as pessoas. Como um homem planeja manter a cidade de Nova York segregada para sempre, esboçando projetos malignos. Cidade de Nova York, os ruidosos anos 20. Robert Moses queria se tornar o mais poderoso e bem-sucedido fomentador que Gotham já viu. Graduado em Yale e Oxford, ele era um aristocrata da mais alta linhagem. Moses era conhecido em toda a cidade como uma celebridade intelectual. Ele aspirava à classe social, muitos dólares e fazer parte do 1%. E ele sabia como tocar seus egos. Moses metodicamente subiu ao poder pela prefeitura da cidade. E em 1929 convenceu o prefeito LaGuardia a dar-lhe seu primeiro projeto de grande porte. A Praia de Jones, uma faixa de areia branca de Long Island. Cada ferramenta que um gênio do mal tem em sua caixa de ferramentas é projetada para mentir e bular o sistema. Porque o poder e o controle são tudo. Cidade de Nova York, 1929. Robert Moses tem um objetivo:
tornar-se o fomentador mais poderoso de Nova York. Ele queria transformar a cidade em uma metrópole moderna e de elite, superando qualquer cidade da Europa. Robert Moses era um poderoso negociante e é o responsável pela cidade de Nova York que conhecemos hoje. Seu primeiro grande projeto foi o desenvolvimento de Jones Beach, um precioso trecho de areia em Long Island, a 65 quilômetros de Manhattan. Ele queria criar um parque à beira-mar que fosse completamente diferente de Coney Island, um lugar que Moses detestava. Coney Island era a praia das pessoas pobres, vivia lotada. Cheia de gente. Era maravilhoso. Mas não agradava a sensibilidade de Robert Moses. A visão de Moses para a praia de Jones era um parque público que rivalizasse com os jardins de Paris. Uma válvula de escape para as pessoas que viviam em Manhattan, com a aparência e a sensação dos mais exclusivos country clubes. Este incrível parque público na costa sul de Long Island, com belos banheiros, grandes áreas de estacionamento, este seria o playground da cidade de Nova York. Mas Moses tinha um plano maligno. Ele queria que Jones Beach tivesse uma clientela muito específica. A história de Robert Moses é fascinante. Era um homem privilegiado, que era conhecido por ser racista e classista e queria que sua cidade tivesse uma aparência muito específica. A verdade é que o Moses, um segregacionista por natureza, não queria que as minorias e mesmo as classes mais baixas pudessem chegar até as praias. Ele chegou a defender a criação de uma praia somente para pessoas brancas em Jones Beach. Como a segregação era legal na década de 30, Moses planejou um esquema assustador para controlar o acesso à sua bela praia. Primeiro, ele proibiu o transporte público, o que efetivamente bloqueava o acesso às minorias de chegar a Jones Beach. Você só podia chegar lá de carro. Você não podia chegar lá com transporte público. Isso foi uma coisa que Moses intencionalmente projetou. Moses estava projetando uma cidade que atendia a ricos e pessoas brancas com automóveis. Ele era um visionário, mas também era um racista. Em segundo lugar, e até mais diabólico, Moses construiu intencionalmente viadutos sobre as estradas para Jones Beach, que não tinham altura suficiente para os ônibus passarem. Ônibus não são permitidos? Que tal negros não são permitidos? Este foi um esforço deliberado, que se baseava na ideia de que as pessoas que estariam desfrutando dessas áreas tinham um carro. Essencialmente, manter as minorias e as pessoas de classe baixa em seu lugar. Moses reconstruiu Nova York por quase 40 anos, até que os ativistas finalmente o derrubaram em 1968. Hoje, Jones Beach é apreciada por todos, mas o impacto de Robert Moses ainda pode ser sentido. Suas pontes foram construídas para durar e os ônibus ainda não podem ir de Manhattan a Jones Beach. Um arquiteto tem um tremendo poder de ser um engenheiro social. Estes sistemas que se estabeleceram quase nunca podem ser desmontados. A engenharia social se torna permanente. Um verdadeiro arquiteto do mal. Uma equipe de golpistas da faculdade. Um psicopata assassino em série. E um dos senhores das drogas mais vanguardistas do mundo, que revolucionou o tráfico. Caras espertos e inteligentes que foram conhecidos por terem ideias sinistras.